Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos os 10 mil inscritos. Vocês sabem que eu fiquei muito feliz. O primeiro inscrito, eu fiquei maravilhada, né? Quando chegou no 100, no 1000, 10 mil é uma alegria de saber que tanta gente gosta de astrologia e a gente pode estar aqui proseando e conversando a respeito, né? Desta rota do céu. E hoje eu vou falar um pouco sobre solstício, Natal e consciência crística. Vocês sabem que ontem começou o solstício de verão aqui no hemisfério sul, que é o dia mais longo do ano. E lá no hemisfério norte foi o solstício de inverno, a noite mais longa. E é interessante, né? Porque o solstício aqui de verão, né? Nesta data de 20 de dezembro, é quando o Sol está em Capricórnio. E Capricórnio lida com o inverno, né? Com o rigor, com as limitações. Só que aqui a gente vê o outro lado da situação, né? É verão, é alegria. E vejam, lá no hemisfério norte, quando é o solstício de verão, eles comemoram Lita, é um festival de fogo da antiguidade, né? O Deus, em seu aspecto de luz, está no auge de seu poder e é coroado como Senhor da Luz. É uma época de fartura e celebração, né? E para nós é o verão, neste momento agora. Agora, lá no hemisfério norte é o solstício de inverno, onde eles comemoram o Yule. Este é o único sabá em que às vezes se fazem feitiços, pois seu poder de magia é muito grande. O sabá, o culto a Saturno, né? Na noite mais longa do ano. É hora de pedirmos coragem, energia e saúde, mas não devemos nos esquecer que, embora o Deus esteja em sua plenitude, é nessa hora que ele começa a declinar, lá sendo inverno, né? Na Europa, as celebrações deste sabá foram absorvidas pela festa cristã de São João, cujo nome originou-se da erva usada com fins curativos e mágicos, como proteção ou para proporcionar sonhos e presságios. Os sonhos são muito importantes. E a gente, nessa civilização moderna, não dá importância para isso, né? A pineal, quando ela segrega a melatonina, durante o sono, isso faz com que a gente tenha contato com o nosso eu superior. A pineal é chamada de órgão do intelecto supremo, né? Então, aqui no Brasil, as festas de São João, né? As festas juninas. Aqui, nessa época, é inverno, lá é verão. Muito bem. Solstício significa parada do sol, porque o sol chega num ponto que ele para. É impressionante, né? Mas depois ele continua a jornada dele. E aqui em Machu Picchu tem essa pedra, em Intihuatana, onde se amarra o sol, para ele não escapar. Então, essa pedra se estabelece em alinhamentos astronômicos, né? Olha que interessante. E o solstício é quando o Sol ingressa em Capricórnio. De 22 de dezembro agora de 23 vai até 19 de janeiro de 24. E Capricórnio tem a ver com o topo, com o ponto mais alto do nosso mapa, que é o setor de status e profissão. Então, aonde você tem Capricórnio no mapa, o Sol vai brilhar aqui de 22 de dezembro a 19 de janeiro. E o Martin Schumann fez uma alegoria que Deus chamou 12 crianças e cada uma deu uma tarefa.
De ti, Capricórnio, quero o suor da tua fronte, para que possas ensinar aos homens o trabalho. Não é fácil a tua tarefa, pois sentirás todo o labor dos homens cair sobre teus ombros, mas pelo jugo da tua carga ponho em tuas mãos a responsabilidade, que quer dizer responder com habilidade, sobre o homem. E Capricórnio retornou ao seu lugar. E Capricórnio tem a ver com a luz da iniciação. Por quê? Antes de chegar na casa 10 de Capricórnio, você passa pela 9, que é da expansão da consciência, da sabedoria, da espiritualidade, para só depois, lá no topo, você poder governar. Tá? Então, esta é a luz que desobstrui o caminho para o cume da montanha e produz a transfiguração, assim revelando o sol nascente. Então, nós temos como símbolo de Capricórnio a cabra peixe e a cabra pã. Onde é verão no seu mapa? Como eu falei, né? Onde estará aqui visitando o sol de 0 grau a 29 de Capricórnio. Esse é o mapa de ingresso do sol nesse solstício e determina os próximos 3 meses, né? A vibe dos próximos 3 meses. Depois eu voltarei a falar nisso num outro vídeo. Pois então, nesta data de 25 de dezembro, várias divindades são celebradas. Mitra, lá da Pérsia, Atis, da Grécia, Horus, no Egito, Jesus, Hércules, Dionísio. Aqui é o Sol Invictus, né? Que é essa data justamente perto do solstício. Sol, solstício, a parada do Sol. Foi lá em 314 d.C. que o imperador Constantino, o Grande, arbitrariamente mudou a data de nascimento de Jesus, o Cristo, para 25 de dezembro, para que coincidisse com o festival solar pagão. Então Jesus, ao que tudo indica, nasceu em março. Na real, Jesus nasceu em março, contrariando todas as regras de matrimônio dinástico de sua comunidade essênia em Qumran, porque existia um período certo para engravidar, para o casamento, existia toda uma liturgia, sabe? E o nascimento de Jesus fugiu a essa regra. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que magos, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Pois então, quem são esses 3 reis magos? Gaspar o Branco, aquele que vai inspecionar, rei da Índia. Baltazar, Deus manifesto rei, Senhor dos tesouros, rei da Arábia. Melquior, o meu rei é luz, rei da Pérsia. Os presentes oferecidos no ritual da antiguidade significavam ouro para um rei, incenso para um sacerdote e mirra para um profeta. Jesus reunia estes 3 títulos. Então, o que se conta sobre esses reis magos? Segundo Heródoto, o historiador grego, dizia serem os magos uma tribo dos Medos. Eram da casta sagrada dos sacerdotes da Pérsia, da estirpe real. Os magos são descritos também como piraitói, acendedores de fogo, pois ofereciam libações e sacrifícios diante de altares de fogo nos templos dos deuses persas. Os persas continuaram a usar a palavra magushi para sacerdote. Mago, é daí que vem tudo isso, né? E veja que terminando a visita a Jesus, os magos se retiraram e
sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, a gente devia prestar mais atenção nos nossos sonhos, né? A estrela de Belém se fala que foi uma conjunção de Júpiter e Saturno, sabe? Eles faziam parte da casta sacerdotal dos magos Manassés do Oeste, cujo chefe era Simão Zebedeu, Simão o Zelote, que era um dos 12 apóstolos de Jesus, os 12 insurgentes, né? A luta deles era livrar o povo judeu de Roma. Foram eles seus embaixadores que visitaram Jesus. Seus discípulos eram os gnósticos, conhecimento, visão esotérica. Veja, o gnosticismo tem a ver com o lado esotérico do cristianismo, a cabala do judaísmo e o sufismo do islamismo. Então, os gnósticos eram os herdeiros das antigas seitas judaicas da Babilônia, intimamente associadas às doutrinas metafísicas de Platão e Pitágoras. Pitágoras veio 500 anos antes de Jesus. A tribo essênia que Jesus vivia e os seus pais seguiam muitos dos ensinamentos de Pitágoras. Os essênios formavam uma das 3 principais seitas judaicas filosóficas, sendo as outras a dos fariseus e a dos saduceus. Os pais de Jesus eram dessa comunidade essênia, em Qumran. E durante a infância, Jesus foi associado a professores e astrônomos brilhantes, e em particular aos magos filósofos. E tem toda aí uma descendência de Jesus. Meroveus, rei dos francos, e seus sucessores sacerdotais eram conhecidos por suas habilidades ocultas e esotéricas. Os merovingios eram os descendentes masculinos dos reis pescadores e viviam na Gália. Foi a partir de Meroveus, em 488 d.C., que a linhagem ficou famosa como dinastia mística. Eles estudavam a tradição do rei Salomão, filho de Davi, a linhagem messiânica de Jesus. Os reis merovingios não governavam a terra, nem eram politicamente ativos. Conhecidos como reis feiticeiros, ao estilo desses magos samaritanos, acreditavam, por exemplo, nos poderes ocultos do favo de mel, que por sua forma hexagonal era associada à visão interior e sabedoria. Num dos filmes Matrix, acho que é no terceiro, tem um personagem chamado Merovingio. E vejam, essa linhagem vem também do casamento dinástico de Jesus. Maria Madalena jamais poderia ser uma prostituta, porque o pai dela era o sacerdote-chefe Ciro, o Jairo, e presidia na sinagoga de Cafarnaum, posto restrito aos descendentes de Jair. A casa de Judá foi estabelecida exclusivamente como de reis sacerdotes, e seus descendentes ficaram conhecidos na história do Graal, que quer dizer sangue real, como reis pescadores. E vejam que Jesus e o cristianismo, nessa era de peixes, tem a ver muito com peixes, os pescadores. E Melquisedeque, Miquel Zadok, com sua primeira entrega de pão e vinho, iniciou o sacramento da Eucaristia. E Jesus só pôde exercitar isso, celebrar isso, depois que foi iniciado na ordem de Melquisedeque. Jesus tentou em diversas ocasiões ganhar reconhecimento como sacerdote, mas só na ascensão seu sacerdócio foi formalizado, quando ele foi levado ao reino do céu, que é o alto monastério, para se tornar sumo sacerdote
na ordem de Melquisedeque. Sua função dinástica se tornou duplamente messiânica. A de rei-sacerdote, como diziam as histórias do Graal, um rei pescador. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, muitas coisas ocorreram nessa era de peixes. A era de peixes tem a ver com Ea Enki, lá da Suméria. E nessa era de peixes, olha o simbolismo: pescadores de alma, a multiplicação dos peixes, lava-pés, Jonas engolido pela baleia, e era o símbolo dos cristãos. E nessa era pisciana, sobretudo na época de Jesus, ocorreram muitos milagres de concepção. João Batista, que nasceu 6 meses antes, filho de Isabel, prima de Maria. Isabel já era idosa e nasceu de Isabel e Zacarias. Zacarias também era um sacerdote. Depois veio Jesus, da Virgem Maria e José, Isaque, filho de Sara e Abraão, Samuel, filho de Ana e Elcana, José e Benjamim, filhos de Raquel e Jacó. Então, houve uma preparação interessante ali com relação a São João Batista e Jesus. E, de repente, tiram de cena João Batista, cortam a cabeça dele. Inclusive se diz que foi entregue o corpo dele para ser enterrado, a cabeça não. Falam aí sobre coisas de magia, enfim. Então vejam, no início da era cristã, que corresponde ao deus Ea Enki, né, aquele cujo lar é a água, olha aqui, não é? As vestes, eles têm sempre essa bolsinha, a pinha, que tem a ver com a pineal. João Batista foi várias vezes relacionado ao profeta Elias, inclusive pelo próprio Jesus. Segundo a Bíblia, Elias foi levado por um carro de fogo aos céus e nunca mais voltou. Os mitos dizem que Oanes, aquele dotado de razão, não se alimentava com os humanos, preferindo se afastar nesses momentos. De forma semelhante, João Batista tinha uma alimentação diferente, baseada em gafanhotos e mel. Então veja, os apicalus, que são esses sacerdotes de Enki, e João Batista e o batismo. Há uma semelhança entre João Batista e os emissários judeus Ea Enki, os apicalus. Sua missão era preparar o arrependimento dos pecados e seu elemento era a água. Joseph Campbell afirma: o rito do batismo veio a partir da antiga cidade-templo suméria de Eridu, que quer dizer casa longe de casa, de Ea, deus da casa da água, Ea Enki, aquele cujo lar é a água. Então veja, Jesus e o cristianismo são até hoje associados à figura conhecida como Vésica Piscis. Os primeiros cristãos usavam o peixe como sinal de reconhecimento em sua religião. Ele também é identificado como Ictus, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Íctica, como pertencendo a, ou características de peixes. Mundo dos peixes, em todas as suas ordens. Então, olha aqui, essa aqui é a árvore da vida, não é? Olha aqui a Vésica Piscis, e que parece um peixes. É tudo simbologia e geometria sagrada. E veja, Simão o Zelote, o mago Zebedeu, era chefe dos magos Manassés do Oeste. Ele era da casta sacerdotal de filósofos samaritanos, defensor convicto da guerra com Roma. Os zelotes eram lutadores de paz militantes
e queriam se vingar dos romanos, tidos como bandidos por estes, né? Os romanos achavam os zelotes bandidos. Tinham conhecimento de cosmologia, magnetismo, levitação e psiconesia. Simão levitou acima do Sinédrio, que é a Suprema Corte dos Judeus, isso está registrado. E o vinagre oferecido a Jesus foi uma porção preparada por Simão, que foi substituído lá numa confusão no caminho por Simão o Cirineu. Então, nesse ínterim, Simão se afastou para preparar esse vinagre para que Jesus adormecesse e achassem que ele estava morto. Já já eu volto nesse outro slide, porque vejam, Longinos, que é o São Longuinho, quem é que não conhece essa simpatia, né? Que quando perde uma coisa, perde para São Longuinho e dá 3 pulinhos falando São Longuinho, São Longuinho, São Longuinho. Pois é, ele era o Longinos. Foi ele que espetou o lado de Jesus com uma lança. E quando isso aconteceu, quando ele perfurou, brotou sangue e água, como São João afirma em seu evangelho. Ora, quando a pessoa está morta, o sangue não jorra. Então, isso é uma conclusão de que Jesus não morreu na cruz. Isso também é dito na Surata 457. E por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo que o mataram, nem o crucificaram, senão que isso lhes foi simulado. E aqueles que discordam quanto a isso estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não mataram. Então veja, o milagre é que ele não morreu. Houve toda uma situação. Antes disso acontecer, Jesus ele se reúne no Monte Getsêmani e lá aparecem Moisés e Elias. E Pedro e Tiago e João, que estavam ali juntos, ficaram abismados de ver. Foi nesse momento da transfiguração que Jesus se retira da causa para a qual ele estava sendo enredado. E essa é a diferença entre o Jesus histórico e o Jesus messiânico. Ele não ia lá para ancorar situações negativas e brigas e guerras e fazer ali o jogo de Yahvé. Ele veio com outra proposta de libertar a humanidade. Por isso que ele dizia que na casa do Pai há muitas moradas e tudo isso. E naquele momento ele toma uma decisão. E muita gente não compreende isso. Essa foi a grande salvação. Dele não ter cooperado com uma consciência para os planos de maior aprisionamento aqui. Mas infelizmente não adiantou muita coisa, porque capturaram tudo que ele deixou, né? E levaram para a religião, para dominar e deturpar. Então, o Santo Graal é o cálice que foi usado na última ceia e que na crucificação foi colhido esse sangue de Jesus. E José de Arimateia levou para a Grã-Bretanha. E é ali que começaram essa linhagem dos reis merovingios. Assim conta a tradição medieval. Portanto, essa Igreja Católica Apostólica Romana lá do Vaticano, ela cometeu muitos erros. E agora, nessa transição da era de peixes para a era de aquário, nós estamos vendo sua decadência. O incêndio que teve em Notre Dame, há pouco tempo até, a queima do pináculo foi um grande símbolo. E também o Papa Bento, que foi o primeiro a ser deposto em vida pelos escândalos todos que ele estava envolvido. E algumas correntes afirmam que a Igreja Católica, como instituição,
representa a grande prostituta da Babilônia. E vocês sabem que nós estamos num momento muito difícil, onde está tendo muito perseguição e cancelamento de cristãos, inclusive em Hollywood, né? Pois então, vejam, nesta passagem de ano, nessa noite de Natal, né? Que a gente conseguisse se conectar com a consciência crística, né? Com aquilo que esse ser excelso veio nos trazer, né? E que cada um de nós usássemos os nossos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças. A outro o dom de milagres, a outro da profecia, do discernimento dos Espíritos. A outro a variedade de línguas e, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Então, que a gente entre em contato, cada um de nós, com o que nós temos de melhor para enfrentarmos esse ano de 2024, que não será suave, sobretudo no segundo semestre, para que esse sol, nesse primeiro mês aqui de solstício, que estará brilhando em Capricórnio, seja verão naquele setor do mapa, que traga muita alegria, muita realização e que a gente fique firme, porque está ocorrendo uma guerra no plano espiritual. Essa guerra é nessa situação dessa mudança do sapiens sapiens para o transhumanismo. Então a gente tem que estar conectado com a nossa hierarquia, com a nossa mônada, com aquilo que é de mais elevado. E vejam, Jesus ele era pacífico, mas ele não era passivo. Ele disse: quem não tiver espada, venda a sua capa e compre uma. Então precisamos nos defender espiritualmente. Precisamos não deixar a guarda aberta, né? E que a gente vibre na paz, que a gente vibre no melhor de nossas consciências, porque nós vamos aqui, nesse 24, enfrentar muitas situações, né? Seja no Brasil, seja na geopolítica, e a gente tem que estar preparado. Um ano de Saturno requer isso, né? Então, meus amados, existe o Jesus messiânico, o Jesus histórico e a consciência crística. Então, que a gente não fique aprisionado em religiões, embora muitas pessoas vão para o caminho espiritual através de religião. Religião e espiritualidade não são a mesma coisa, né? Mas que, seja qual for a sua religião ou não religião, que haja a elevação da consciência, que a gente vibre na energia amorosa, né? Para que a gente esteja numa frequência bastante elevada. Ok, meus amados? Eu agradeço a companhia. Esse é o último vídeo do ano. E agradeço mais uma vez vocês aqui comigo no Rota do Céu. Um grande abraço de todo o meu coração e até breve.